Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live, mais uma IBM Screen, nossa quarta edição. Na primeira edição tivemos aqui a pastora Meire, na segunda edição tivemos o Iago, na terceira edição tivemos o Fábio, e hoje eu estou aqui com a missionária Jovina. Tudo bem, missionária Jovina? Tudo bem. Eu quero agradecer desde já a oportunidade, né, de estar aqui com você, de poder falar da imensidão do nosso amor, do amor do nosso Deus para cada um de nós. Amém. Saúde a todos com a paz. Amém. Para você que não viu e não acompanhou nossas outras lives, o que é a IBM Screen? A IBM Screen serão entrevistas e lives aqui no Facebook até o dia 1º do mês que vem, que eu vou estar trazendo vários convidados aqui da nossa igreja para falar sobre o nosso aniversário, para falar sobre a nossa IBM no Ceará e sobre nossos outros assuntos. Então, o propósito daqui é fazer com que você conheça e entenda mais sobre nós. Quero pedir que você já vai compartilhar essa live, deixe um like aí no nosso vídeo aqui, na live, entra na nossa página no Facebook e curte a nossa página. Bom, vamos começar aqui com as perguntas para a missionária Jovina. Agradecer mais uma vez a sua presença, missionária Jovina. Missionária Jovina, a primeira pergunta: há quantos anos você está na IBM e qual foi a sua primeira impressão quando veio aqui para a igreja? Vai fazer só 3 anos que eu cheguei aqui na IBM. Recebi o convite, a primeira pessoa que me convidou para visitar a IBM foi a missionária Paloma. E eu cheguei até aqui na IBM e a primeira impressão que eu tive da IBM foi ótima. A segunda foi maravilhosa. A terceira eu fiquei. Porque quando eu cheguei na IBM, eu me considero uma boa observadora. E o que eu observei aqui, o que eu senti aqui, não foi apenas um templo organizado, limpo, onde existe uma equipe que trabalha muito bem. Não foi só isso, apesar de ser muito importante. O que mais me encantou, o que mais me alegrou em entrar na IBM, visitar a IBM, foi a qualidade de como tudo acontecia aqui. Desde o porteiro, né? Desde o abraço sincero, desde o sorriso sincero. Quando eu cheguei na IBM, eu senti algo que era para existir em todo o templo, o verdadeiro espírito de igreja. Eu vi o amor pelo próximo, eu vi o respeito e eu entendi aqui na IBM a importância de uma alma para Cristo. Essa foi a primeira impressão. Aí eu visitei a segunda vez e pude contemplar, os louvores e aprendi muito com a palavra, porque é ela que nos sustenta e, como a palavra mesmo diz, ela é fiel e digna de toda aceitação. Amém. Missionária, eu queria perguntar como foi e quando começou o seu ministério, como foi o começo do seu ministério missionário e quando começou as suas ações missionárias? Eu acredito que começou como de quase todos os missionários. A gente nunca percebe que tem chamado. Quem viu o meu chamado foi a pastora Meire. Eu me converti no ano de 2000 na minha cidade de Milhã, no interior do Ceará, e o meu ministério começou quando eu entendi que Jesus me amou primeiro, quando eu entendi que eu, pecadora, Ele me enxergou, me escolheu. Aí quando nasceu dentro de mim a gratidão pelo perdão, porque eu já vi muitas pessoas chorarem, e as pessoas nunca choram porque não tem um carro bom, as pessoas nunca choram porque não podem comprar um apartamento, uma cobertura. As pessoas sempre choram porque elas têm necessidade de ser perdoadas. Elas sempre choram porque não são amadas. Elas sempre choram porque se decepcionam. Então, quando eu entendi que Jesus tinha me perdoado, porque eu saí da idolatria, Eu, para a glória de Deus, eu sou filha de agricultora, Sou filha de Antônio Braz e Zilnete, lá de Milhã. Mas, assim, meus pais nos ensinaram muitos princípios, que agradavam a Deus. Então, para a glória de Deus, eu não convivia com a prática do pecado, mas eu fazia algo que desagradava a Deus, porque eu era muito dentro da idolatria. Mas isso não porque meus pais queriam, por falta de conhecimento. Como a palavra de Deus diz, que nós erramos não porque queremos, mas por não conhecer a Cristo, por não conhecer o poder de Cristo. E assim, quando eu entendi que eu era idólatra e que aquilo não agradava a Deus, nasceu em mim um espírito de gratidão. E assim como eu conheci essa verdade, e essa verdade me libertou, eu queria que as pessoas também conhecessem esse Jesus
que perdoa, esse Jesus que nos faz a dar novidade de vida. Bom, missionária, eu queria fazer uma pergunta para a senhora sobre o momento da nossa igreja brasileira. Como a senhora vê o momento da igreja brasileira no ato, nas questões missionárias, nas ações missionárias, no geral? Como você vê a igreja brasileira missionária? Num comodismo, né, numa zona de conforto muito grande, assustadora, eu diria, né, onde nós temos o pão e vemos muitos passando fome e não enxergamos. A palavra de Deus diz que chegará um dia que todos sentirão fome e sede, não fome de comida nem sede de bebida, mas fome e sede de ouvir e de entender esta palavra. E eu vejo assim os templos cada vez mais bonitos, organizados, as igrejas cada vez maiores, o povo cada vez mais bonito, bem arrumado e assim, mas de verdade é uma preocupação mínima da minoria em não oferecer, não diria oferecer, mas em fazer conhecido um Jesus tão bom, um Jesus tão maravilhoso, né? Um Jesus que amou, um Jesus que perdoa, um Jesus que nos tira do monturo e nos faz sentar em lugar de príncipe. E esse Jesus vale a pena ser pregado, porque nós sabemos que o evangelho para o mundo é loucura, mas para nós que conhecemos é poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não teríamos do que se envergonhar, porque é poder e salvação para todo aquele que crê. Bom, missionário, nós vemos hoje em dia muitas filhos matando os pais matando os filhos. E a Bíblia diz que nos últimos dias seriam assim, com tragédias, com mortes, com corrupção. A senhora acha que a volta de Jesus está próxima? Certeza. Jesus está voltando, os sinais mostram isso, né? Tudo que está acontecendo, né? É prova de que Jesus está voltando. E nós, igreja, temos a obrigação de fazer o ID do Senhor, ter pressa para isso, porque quando Jesus, eu creio assim, quando Jesus nos resgatou, Ele confiou algo em nós. E essa confiança nós não podemos trair, né? Então Jesus não nos chamou simplesmente para ocupar um banco, não nos chamou simplesmente para ocupar um cargo, um nome, até porque eu conheço muitas pessoas, inclusive da minha cidade, que não têm um título de missionário, mas são missionários de verdade. Até porque eu nunca busquei, até porque eu não sabia nem a importância, ou então, porque algumas pessoas querem títulos por status, não é verdade? E todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus na rádio, em Milhã, nos hospitais, não somente eu e outras pessoas, a gente fazia visita, não foi atrás de um cargo, não foi para ser titulada como um cargo, né, de missionário, não, de obreiro, não. Porque antes de ser missionário, nós somos servos, né? E eu acho muito interessante, já entrando aqui em outra questão, que é muito... As pessoas me perguntam muito na minha cidade em relação ao pastorado da minha pastora, a pastora Meire. E eu fico assim imaginando para quem Jesus se apresentou quando ele ressuscitou. Né? Então as pessoas estão muito preocupadas se você é missionário, se você é pastora, se você é pastor. Para mim não importa se é pastora, se é pastor, se é bispo, se é apóstolo. Antes de qualquer coisa nós somos servos. E como servos nós servimos. E se não servimos, não servimos para nada. Então, missionária, a senhora já confirmou que a senhora tem certeza de que a volta de Jesus está próxima. Você acha que por esse fato, por a volta de Jesus estar próxima, nós como igreja temos que apressar, acelerar as nossas ações missionárias com uma corrida para ganhar mais almas para Jesus, porque está chegando a hora, está vindo, temos que correr para ganhar mais pessoas? É verdade, temos sim. Temos que fazer isso com urgência, né, para ontem, como costumamos dizer, porque... As pessoas gostam sempre de dizer um ditadinho aí, e é verdade. O inimigo, ele existe. E ele não brinca de ser inimigo, né? Ele está tragando quem ele puder. Então, nós como servos de Deus, nós temos que entender que Jesus não vai perder aquilo que é dele por direito. Nós somos dele duas vezes, né? Somos de Jesus quando Deus nos fez e somos dele quando Jesus morreu por nós. Mas assim... Se a igreja não for atrás das almas, se a igreja não tiver esse compromisso de evangelizar, porque como é que as pessoas vão entender, como é que as pessoas vão confessar o nome de Jesus
como o Senhor e Salvador das suas vidas se não tiverem conhecimento. Então, temos que acelerar o mais rápido possível. E eu estou naquela fase da minha vida, eu acredito que é a melhor, que tudo que eu faço para Cristo eu acho pouco, porque a minha dívida com Ele é muito grande. Bom, missionária, nós sabemos que a senhora é do Ceará, não é daqui de São Paulo. Eu queria que a senhora contasse para nós aqui também da IBM, que nós não sabemos muito como começou a sua obra no Ceará. Como foi, se foi na igreja, nas ruas, como começou as suas ações missionárias lá no Ceará, na sua cidade natal? Tudo começou, como eu falei anteriormente, com a gratidão, né? E assim, lá no Ceará, uma cidade de 14 mil habitantes, né? Milhã, que é do interior do Ceará. Então, nós conhecemos uns aos outros, a gente conhece todo mundo. Então, nós temos liberdade de andar na casa das pessoas, de conversar na rua com as pessoas. E o evangelismo, ele é feito assim, ele é feito através de visitas, ele era feito nos hospitais, em cultos, nos lares. Aí tinha um programa evangélico também, que durante 2 anos eu fiz parte desse programa, né? Que era para levar a palavra através do rádio, da FM. E assim, eu era de uma outra denominação, lá do Ceará, da Assembleia de Deus Tempo Central. E quando surgiu o desejo de levar a IBM até a minha terra natal, não foi para dividir, né? É para somar, sempre é para somar. Tem outras denominações, outros ministérios na minha cidade que eu amo, que eu respeito, que são pessoas de Deus e vou continuar amando. Então, ir para Milhã não significa dividir. Ir para Milhã significa somar para o reino, né? Ganhar almas para Jesus, povoar o céu, porque esse é o objetivo. Um exército unido, né, para vencer. Um exército que luta uns com os outros, esse exército vai à falência, né? Então, a nossa preocupação não é quando vamos encher o templo, não. A nossa preocupação é como povoar o céu, né? Com certeza. Bom, a missionária já deixou a deixa aqui. Em agosto, a IBM estará abrindo mais um templo na cidade de Milhã, na cidade natal da missionária, no Ceará, para aumentar e expandir esse projeto que é a IBM. Eu queria que a senhora falasse, missionária, sobre como estão as expectativas da senhora para essa igreja que vai ser aberta e até onde a senhora vai estar envolvida, que também estará lá o evangelista Jota cuidando junto com a senhora. Eu queria que a senhora contasse como estão as expectativas para isso e como vai ser lá. Na verdade, poderia ser em qualquer uma outra cidade do Ceará, né? A primeira vez que eu fui fazer missões aqui através da IBM foi em Parambu, também interior do Ceará, divisa já com o Piauí. E assim, é uma cidade que eu aprendi a amar, uma cidade de um povo hospitaleiro, porque o nordestino tem isso, né? Eles acolhem muito, eles são muito bons. E assim, evangelizar no Ceará, eu não encontro dificuldade, porque eu acredito, inclusive, que quando Deus pega uma IBM dessa, uma Igreja Batista Missionária, e Ele traz pessoas de estados diferentes e une em um lugar só, o propósito dele é exatamente esse, né? Pessoas com culturas diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é fazer a obra. Então, missões, arte em meu coração, é o que me motiva, né? Realmente é o que me traz a felicidade plena, é fazer missão. E poderia ter sido em qualquer outra cidade. Agora, levar a IBM para Milhã, né? Ter a oportunidade de falar para os meus conterrâneos, de estar com os meus conterrâneos, eu posso dizer que, para mim, é uma honra muito grande. Porque, Felipe, e eu quero dizer aqui a todos que estão nos escutando, o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. E Ele sempre vai te levar de volta ao lugar de humilhação. Sempre Ele fará isso. Não como um Deus de justiça, mas como Deus de maravilha, como Deus de surpresa. Um Deus que diz assim, vale a pena. Então, sempre que você for humilhado em uma cidade ou em um determinado lugar, independente da situação, acredite, o teu Deus, Ele sempre vai te levantar em posição de honra e te levará lá de volta. Então, para mim, é uma honra muito grande, né, estar na minha cidade, de volta à minha cidade, dizendo que Jesus é bom, que Jesus perdoa, porque, de verdade, né, o que seria de nós se não fosse um Cristo tão bom? Bom, missionária, queria que você expressasse, falasse como você vê
a IBM abrindo uma sede, uma igreja na sua cidade. Você vê como a fidelidade de Deus, o amor dele pela sua vida. Como você enxerga isso pessoalmente, falando agora? Não como a IBM, para você, pessoalmente, como você se sente assim, sabendo que na sua cidade onde você nasceu está abrindo uma IBM? Eu tenho o costume de voltar à minha cidade 3, 4 vezes por ano, né? Minha família está lá, né? As pessoas que eu amo estão lá, os meus amigos. E eu sempre falava da IBM. E a maioria das pessoas, os meus amigos, eles tinham muita vontade de conhecer a IBM, né? Algumas pessoas têm vontade de nos visitar, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? E assim, não é idolatria, não é exagero, mas assim, a IBM, falar da IBM, para mim, é de uma alegria muito grande, sabe, Felipe? Porque as pessoas dizem assim, placa de igreja não salva. Realmente não salva. Quem salva é Jesus. Mas, como a nossa pastora Meire bem falou, me diga, quem faz visitas? Quem aconselha? Quem te visita no hospital? Quem faz tudo isso? Quem faz obra social? É placa, é a igreja, né? E eu lembro muito bem que uma das situações, né, lutas que nós enfrentamos, já que você está falando de uma pergunta pessoal, uma das lutas maiores que nós enfrentamos, eu não vou dizer perca, porque ninguém perde para Jesus, mas foi a partida do meu pai para a glória. E foi a hora que a IBM esteve mais presente na minha vida. Você imagina que eu passei 28 dias com meu pai no hospital, eu e minhas irmãs e minha mãe, e você imagina que a IBM fazia campanha de oração pelo meu pai. No aniversário do meu pai, no dia 3 de setembro, fizeram uma live aqui, dando parabéns para o meu pai. Aí você pode dizer assim, mas isso é muito simples para você que nunca passou por isso. Mas eu via a felicidade do meu pai em ver o pessoal da IBM desejando parabéns. A pastora Meire passava mensagem para mim, ligava várias vezes durante o dia. Então, isso é placa, né? Então, como você se sente? Eu me sinto a mulher mais realizada do mundo, né? Por conhecer Jesus e por Milhã, a minha cidade hoje, daqui a pouquinho, né, em agosto, receber a IBM. Porque acredite, viu? A IBM será a bênção naquela cidade. Uma história, eu queria que a senhora falasse sobre as grandes diferenças entre a igreja de São Paulo para a igreja do Nordeste. A senhora já esteve lá, no Ceará, já congregou lá e também está aqui na IBM. Tem alguma diferença, sim, grandes diferenças sobre o culto, sobre as músicas? Existe muita diferença? Assim, a IBM tem uma particularidade que eu adoro, né? São os louvores de adoração, né? Assim, é uma igreja muito espiritualizada, mas assim, é uma igreja também muito centrada, né? Não é uma igreja que acorda falando em mistério e termina o dia falando palavrões. Não, não é. Somos ensinados que somos gente, não somos robôs, não somos programados. Somos ensinados pela nossa pastora Meire que somos sujeitos a cair, sim, mas a não permanecer deitado, caído lá, não. Somos ensinados, como a palavra de Deus nos ensina, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, assim, muito parecida a igreja de Milhã, a igreja do Nordeste, com a igreja de São Paulo, em relação porque prega o mesmo evangelho, né? Eu não senti diferença na minha antiga igreja para a IBM. Não, porque a palavra é a mesma, a doutrina é a mesma. Só existe uma diferença, né, que para algumas pessoas é algo bem polêmico. São os usos e costumes, né, que nós sabemos que não é doutrina, são dogmas criados pelo homem. Mas isso também nunca me chocou, porque quando eu me converti, Felipe, lendo a palavra. Eu nasci no lar católico, eu fiz catequismo, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, e eu não ia para a missa uma vez no ano. Eu ia para a missa todo domingo, né? Eu era uma católica praticante, eu e minha família. Aí você pode me perguntar, e como foi que veio a sua conversão? Lendo a palavra. Eu comecei a ler a Bíblia e entendi que o que Deus tinha comigo era algo maior, e eu tinha que obedecer. E lendo a Bíblia, eu não vi em momento nenhum que eu não poderia usar uma calça feminina. Então, assim, mesmo congregando em outro ministério, eu nunca julguei ninguém porque usava calça. Eu nunca julguei ninguém porque pintava a unha.
porque isso é muito pequeno diante do que Deus tem na minha e na sua vida, né? Porque eu entendi o seguinte, que enquanto eu estava sentado numa cadeira de juiz, dizendo quem ia para o céu e quem ia para o inferno, eu não ia fazer nada com o meu ministério. E eu entendi que ler a palavra ia me abrir um entendimento e ter uma visão, não de um dogma que o homem criou, né? E Jovina, lá no Ceará, você não usava calça? Não. Eu procurava sempre usar saia e vestidos, porque mesmo sabendo que usar calça não era pecado, mas eu obedecia ao meu pastor. Porque usar calça não é pecado, mas desobedecer sua liderança é pecado. Então, por obediência, eu não usava, mas sempre tive o entendimento que não era pecado. Então, a única diferença são os usos e os costumes. Mas isso aí é fácil de você ter um entendimento e saber que isso não te tira o direito de morar no céu. É só ler a palavra, porque a palavra tem resposta para tudo. E isso também não é de forma alguma rebeldia, né? O que eu estou falando. E nem estou querendo estar acima da verdade, não. Eu estou dizendo que Jesus, ele veio para salvar os perdidos, ele veio para curar os enfermos, e ele disse que nós temos que vir como estais, né? Aí a pessoa diz, mas não pode permanecer. A Bíblia está falando de pecado, de perdão, né? E certa vez uma pessoa falou assim para mim, Jovina, você se acostumou, se adaptou muito fácil lá na igreja de São Paulo. Onde fica Malaquias 3,17? Aí eu falei, onde diz que nós temos que ser diferente. Eu disse, nós temos que ser diferente porque nós temos que ser servos, deixar de ser juiz. Nós temos que ser diferente, nós temos que parar de julgar o nosso irmão. Nós temos que deixar de odiar, nós temos que perdoar, amar. Porque amar quem nos ama é muito fácil. Agora, amar quem nos ofendeu, amar quem me julgou lá no passado, amar quem levantou falso contra a minha pessoa, quem degriniu a minha imagem, isso aí você só consegue perdoar quando você entende que o nosso Deus está acima de tudo isso. Bom, pessoal, você que está vendo essa live, quero pedir que você, depois que acabar aqui a live, entre na nossa página www.ibmrestaurandofamilias.com.br. Lá você encontra fotos de todos os nossos cultos, você encontra os banners sobre o Ceará, sobre o nosso aniversário, você vê os vídeos, as palavras, as mensagens pregadas ao domingo, também tem os vídeos. No YouTube também temos lá IBM Restaurando Famílias, é o nosso canal. Também no Facebook, entra aí, IBM Restaurando Famílias, e se inscreve na nossa página. Estamos com um pouco mais de 2.000 pessoas e faça parte dessa família gigantesca. Bom, missionário, eu queria falar um pouco agora sobre a ONG. Eu acho importante falar sobre a ONG, sobre missões, tem tudo a ver. A nossa pastora tem isso de missões, a nossa IBM leva missões no nome. Queria que a senhora falasse sobre o projeto da ONG, o que a senhora acha que nós estamos fazendo lá na Rua 100, como a senhora vê isso? A ONG certamente é aquilo que move a pastora Meire, né? Nós sabemos do amor que ela tem pela IBM, pelo templo, mas a gente vê que quando ela fala da ONG é diferente, né? É diferente porque a pastora Meire tem esse chamado, né? De cuidar de pessoas excluídas. Aquelas pessoas que ninguém quer cuidar, né? Aquelas pessoas que não têm emprego, aquelas pessoas que não podem contribuir com oferta na igreja, aquelas pessoas que não têm dízimo, aquelas pessoas que não têm status, essas pessoas que são discriminadas, são desprezadas, essas pessoas a pastora Meire, ela gosta, né, de cuidar. E é muito interessante, muito importante, quando nós temos um líder que tem o amor ao próximo, porque isso incendeia os seus discípulos, né? Quando você está em um templo, em um ministério, que seus líderes, eles amam o próximo e amam de verdade. Olha, Felipe, existe algo que me chamou muito a atenção quando eu cheguei aqui na IBM. Quando eu cheguei na IBM, eu vim visitar e acabei ficando. Isso é normal acontecer na IBM, a gente visita e fica, né? E eu lembro demais que a pastora Meire chegou para mim e disse assim, Jovina, eu sei que você está ferida. Fique para me cuidar de você. Eu cuido das suas feridas. Depois você pode voar para onde você quiser. Ela não disse que depois de sarada você permaneça aqui. Ela nunca perguntou quanto era o meu dízimo. Na verdade, ela nunca perguntou nem se eu era dizimista. Né? Então, essa questão aí, nós sabemos perfeitamente da necessidade que todos os templos, o ministério tem,
para manter um salão desse com aluguel altíssimo, aberto. Isso aí nós sabemos das nossas responsabilidades. Eu estou falando em relação à ONG. Você imagina que existe sim. As pessoas dizem, né, que muitas pessoas, eu vejo algumas pessoas compartilhando no Face, que existem pastores que não são honestos. É verdade, existe sim, mas existe sim pastores honestos, pastores que investem no reino, numa ONG. E você imagine que toda terça-feira tem alimentação, tem o culto na ONG. Quantas famílias já não foram tratadas, quantas famílias não foram abençoadas. E a tendência é esse número maior, crescer ainda mais. Porque eu vejo assim, uma equipe gigantesca trabalhando, né, com uma igreja que ama a missão. E eu fico impressionado como pode uma igreja ter quase 100 obreiros. E falando lá no Ceará, as pessoas perguntavam, mas como 100 obreiros? Porque realmente não cabia se ficasse todo mundo lá no altar. E porque assim, a igreja do Nordeste sempre é assim, os obreiros, eles ficam no altar, né? Fica todo mundo sentado. Tem 10 obreiros, então vai estar lá 10 cadeiras e mais uma do pastor. Aí eu fui explicar para eles que os obreiros da IBM, eles não ficavam sentados em cadeiras. Os 100 obreiros da IBM, eles trabalham. Eles trabalham muito. Então, é uma equipe muito grande que não fica sentado nas cadeiras, mas fica em pé lá na ONG, recebendo os irmãos, fazendo comida. São uma outra equipe de obreiros que vão para Cracolândia, né, sábado à noite, também fazer um trabalho belíssimo. São outra turma de obreiros que levantam um grupo de louvor, né, e vão ensaiar, e vão dar aulas. Então, assim, 100 pessoas, são 100 obreiros que realmente trabalham, não estão sentados, né? Então, falar da ONG é falar do amor de Jesus. Falar da ONG é dizer assim, existe sim uma igreja que se preocupa com aqueles que é menos favorecido. Bom, missionária, mês que vem nós vamos comemorar os nossos 13 anos. Ontem foi a data oficial. Há 13 anos atrás, ontem, a pastora criava a igreja. E mês que vem, dia 1º ao dia 8, estaremos comemorando aqui na igreja os nossos 13 anos. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre o nosso aniversário. Como estão as suas expectativas para o mês que vem, para as pessoas que vão vir, para o nosso congresso? O que a senhora acha dos 13 anos de IBM? Olha, 13 anos de IBM são 13 anos de muita semente plantada, né? E já de muitos frutos que já foram colhidos. E eu imagino assim, que ainda tem muita semente para ser lançada e ainda tem muitos frutos para ser colhidos, né? Mas eu quero dizer que, conhecendo a pastora Meire, o pastor Elias e esse grupo de obreiros, que é os obreiros da IBM, você que vai vir participar desta festa, você que vai vir escutar esta palavra, acredite, vai ter muita surpresa. As expectativas são as melhores possíveis, porque é uma igreja muito organizada, né? É um povo que ora, que se consagra, não é uma festa feita de qualquer maneira, né? Não é só a questão do material que é organizado, mas no mundo espiritual também há um trabalho muito bonito, né? De oração, de jejum, de consagração, de intercessão. Então, eu creio que todos os anos é bênção, mas será o melhor aniversário da IBM, será esses 13 anos. Né? Uma igreja completa, né? Uma igreja que tem a presença de Deus, uma igreja que ama o próximo, e nós estaremos aqui de braços abertos para receber os irmãos. E acredite, saiba que você é muito importante para Cristo. Né? O Senhor, Ele te chama, Ele te espera, porque você foi criado, pode ter certeza, com a única finalidade, para que o nome do nosso Deus seja glorificado na sua vida. E você é o nosso convidado, dia 1º até o dia 8, nossas festas aqui na IBM. Você que é de São Paulo pode vir também. Ficamos aqui na rua Isvan Evans, número 72, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos, São Paulo. Teremos aqui o pastor Marcos Feliciano, teremos também a Amanda Davi Sasser, pastor Marcelo, evangelista Jota, pastora Mary Costa também irá pregar. Venha pra cá, será uma bênção, venha comemorar conosco esses 13 anos. Bom, missionária, essa live vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença da missionária. Eu queria que antes de terminar, a missionária fizesse uma chamada para o pessoal do Ceará também, para ir lá na igreja, e também viesse aqui nos festejar no dia 13, no dia 1º, nossos 13 anos de IBM. Amém. Eu só tenho a agradecer porque
independente para onde vamos ou com quem estamos, né? Falar de Jesus sempre será um privilégio para nós, né? E quero convidar você que tem a oportunidade de vir até aqui do dia 1º ao dia 8. Serão 8 dias de festa, 8 dias que você vai sim receber uma palavra de Deus. Creio que Deus vai falar ao seu coração. Então venha aqui glorificar e exaltar o nome daquele que tudo pode, daquele que vive e que reina para todo sempre. E ao meu povo amado do Ceará, porque é a minha cidade de Milhã, cidade que eu amo, ao meu Nordeste, eu quero dizer que nos dias 15, 16, 17 e 18, não é isso? Nós estaremos em Milhã, será uma bênção. A inauguração vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, 16 a 19. Será a inauguração da IBM de Milhã e você é o nosso convidado, será uma bênção. A pastora Meire estará ministrando lá, está indo uma caravana aqui da IBM de São Paulo para o Ceará e lá, em nome de Jesus, o nome do nosso Deus será glorificado porque Ele merece. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer a confiança da pastora Meire, né, que viu em mim o ministério de ser missionária, e agradecer a Deus porque Ele é bom, Ele é fiel. E deixar aqui um versículo para você que está nos ouvindo e dizer que o nosso Deus, Ele tem prazer de honrar a sua fé, tá certo, querido? E Ele é um Deus bem presente na hora da angústia. Independente da luta que você está passando, acredite, vale a pena confiar. Né? Confiar em um Deus que, se você está enfermo, Ele tem poder para curar. Se as portas estão fechadas, Ele tem poder para abrir essas portas. Se a tempestade na sua vida, você parece que está no meio de um tornado, acredite, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Jesus, Ele é o mesmo Cristo, que disse ao vento e ao mar para se acalmar. Ele pode acalmar toda a tempestade na sua vida. Um dia, eu me encontrava perdida, achando que não tinha solução. Mas Jesus chegou na minha vida e disse: Jovina, para você tem solução. Jovina, não importa o que o homem diz. O que importa é o que eu penso, é o que eu vejo de você. Porque o nosso Deus, Ele nos sonda. Ele nos conhece, Ele sonda o nosso coração e Ele não julga. Jesus, Ele veio e sabia de todos os nossos pecados. Mas Ele, em momento nenhum, veio para julgar, Ele veio para perdoar. Então, eu quero dizer para você que não basta só dizer que tem Jesus no coração. É necessário confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que você seja perdoado, o seu nome seja escrito no livro da vida e você possa, sinceramente, desfrutar de uma felicidade e de uma paz que antes de Jesus eu não conhecia. Um abraço, a graça e paz, que Deus abençoe a todos. Um abraço ao meu Ceará, à minha Milhã, e em nome de Jesus, em agosto estaremos juntos para a glória de Deus, porque juntos nós somos fortes. Bom, pessoal, é isso. Do dia 1º ao dia 8 do mês que vem, o nosso aniversário aqui na igreja. Em agosto, dia 16, 17, 18, 19, lá no Ceará. Bom, pessoal, amanhã nós estaremos de volta aqui às 4 horas também no Facebook com a missionária Cleide para mais uma entrevista, para mais uma live. Quero agradecer mais uma vez a missionária Jovina, que abriu a mão do tempo, veio aqui nos dar entrevista. Agradecer ao Iago também, que está com a parte da câmera, do som, nos ajudando aqui para que a live ocorra. Obrigado, pessoal, por você, pela sua audiência, por estar aqui nos assistindo. Compartilha essa live, deixa um amei, entra na nossa página. Curte a página, entra no YouTube, se inscreva no canal e também entra no nosso site para ver tudo que acontece aqui na IBM, www.ibmrestaurandofamilias.com.br. Ficamos por aqui, pessoal, amanhã às 4 horas com a missionária Cleide, mais uma entrevista, mais uma IBM Screen. 13 anos de IBM, tamo junto, somos fortes. Abraço, pessoal, Deus abençoe. Amém, a graça e paz.